Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande, poderoso, maravilhoso é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocarmos de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos ler. Vamos fazer, igreja, tão somente que o Espírito Santo do Senhor nos conduzir nessa manhã. Nem mais, nem menos. É só o que Ele mandar. Porque aqui quem manda é Ele, louvado seja Deus. A direção deste lugar e dessas mulheres é dele, é dele, é dele. É Ele que faz, é Ele que opera, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 4 do livro 2 Reis. Glória a Jesus. Igreja está aqui, a gente treme e teme, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Teme e treme por quê? Porque a palavra do Senhor é responsabilidade. Você tem que pregar e você tem que viver. Louvado seja Deus. Não adianta pregar só por pregar, ler só por ler. Aleluia. Eu tenho que pregar e eu tenho que viver. Eu tenho que adorar e Deus também fazer eu passar o processo da adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 4. Do livro 2 Reis. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Glória a Jesus. Tem como subtítulo essa palavra: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se sente glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dele, porque ele é santo, ele é fiel, porque ele é poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, eu vou fazer só o que o Espírito Santo do Senhor me conduzir nesta manhã. No dia de hoje, a qual Ele nos concedeu. Louvado seja o nome do grande. Igreja, quando Deus Ele escolhe, está escolhido, não é assim? Quando Deus Ele escolhe, é desde o ventre da nossa mãe, até mesmo antes de nos formarmos, ainda informes, o Senhor, Ele já tinha te escolhido. O Senhor já tinha me escolhido a estar aqui. O Senhor já tinha escolhido a tua casa, a tua família, os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu temi de verdade. Glória a Jesus. Aí Deus, para mostrar que é Ele que faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contar, igreja, porque eu não gosto de me calar quando Deus, Ele fala comigo, quando Ele faz, eu gosto de testemunhar. Infelizmente, nesses últimos dias, tem muita gente se calando. Não é assim, irmã? É Deus fazendo, é Deus operando e muita gente está se calando. Mas nós temos que testemunhar do agir, do amor de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava ali sentada, glória a Jesus. Aí eu disse assim para a irmã Suelane, e agora eu estou com medo. Aí ela disse: tema não. Louvado seja o nome do Senhor, tema não. Aleluia, glória a Jesus.
E eu disse, misericórdia, Jesus, louvado seja Deus. Aí fiquei ali, de repente entrou um irmão, que ele foi embora, viu? Ele entrou, eu não sei se vocês viram, ele foi até a mim, segurou na minha mão. Ele disse que não é desse ministério, ele é de outro ministério e vinha andando, e ia em um certo lugar, mas Deus mandou ele entrar aqui nesta igreja. E ele pegou na minha mão e colocou a mão na minha cabeça. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. E disse que não era para me temer, porque eu era escolhida. E o Senhor estava derramando uma benção tal na minha vida, e não era para mim temer. Ia me levar. Ele está só confirmando aquilo que ele já falou outros dias. Ô igreja do Senhor, eu estou falando isso porque foi literalmente o trabalhar do Senhor. Glória a Jesus. Foi Ele quem falou. Então, se Ele falou, está falado. Se Ele assinou, está assinado. E não tem borracha do inferno que apague o chamado que o Senhor, Ele tem na tua vida. Tu é profeta. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu é profeta do Senhor. E nesta manhã, aleluia, glória a Jesus, a palavra dele vem nos falar de um homem chamado Eliseu, profeta, glória a Jesus, que sabemos e conhecemos bem a história deste homem, glória a Jesus. Fala de um profeta, fala também de uma mulher, fala de 2 filhos, louvado seja o nome do Senhor, e fala de um milagre. Nesta manhã, o Senhor tem milagre. Nesta manhã, o Senhor tem um milagre. Oi, mãe, eu estou clamando, eu estou orando, eu já orei, eu já fiz o propósito, eu já jejuei e ainda não chegou. Mas essa manhã é manhã de milagre. É manhã de milagre. Tem milagre chegando. Tem milagre chegando. Tem milagre chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor nos fala desta mulher, a qual o seu marido falecera, glória a Jesus, mas ele era servo. A palavra do Senhor diz que ele era servo. Ô igreja do Senhor, coisa boa, aleluia, é você ser reconhecido como servo, mesmo depois de morto, mas era reconhecido como servo. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aí a mulher, ela disse assim, glória a Jesus, meu marido, teu servo, ele morreu, mas tu sabes que o teu servo, ele temia ao Senhor. Ele era servo e ele temia a Deus. Louvado seja o nome do grande. Aí ele temia. E eu quero nesta manhã dizer para você, não está na palavra, mas com certeza, ele também obedecia a Deus. Louvado seja o nome do grande. Aleluia, glória a Jesus. Servo, temia, obedecia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que veio o credor a levar os 2 únicos filhos daquela mulher. Os únicos 2 filhos. Louvado seja o nome do grande. A mulher já tinha perdido o seu marido. Só tinha 2 filhos. Louvado seja Deus. 2 filhos a qual era a sua única esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente 2 filhos. Aí o marido deixou dívidas. Louvado seja o nome do grande. E ela não tinha como mais pagar. E naquela época, louvado seja o nome do Senhor,
quando não se tinha como pagar, principalmente as viúvas, eles tiravam tudo que ela tinha, tudo que elas tinham. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E aquela mulher, ela não tinha mais nada, só tão somente seus 2 filhos. E eu imagino, igreja do Senhor, que o coração daquela mãe chorou, que ela também chorou. O coração dela ficou amargurado, ficou doendo, a alma dela ficou abatida. Eu penso dessa forma, por quê? Porque nós somos mães. Eu penso assim, igreja, somos mães, e muitas das vezes a gente diz assim: mexa comigo, diga qualquer coisa comigo, mas não diga com os meus filhos. Estou certa? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Diga comigo, mas não diga com os meus filhos. É desse jeito, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos aqui ser hipócritas, não. Louvado seja o nome do grande. Porque eu penso dessa forma. Essa mulher, o coração dela chorou, ficou angustiada. Eu só tenho meus únicos 2 filhos, a minha única esperança. E esse homem vai vir levar os meus 2 filhos? Aleluia, glória a Jesus. Como mãe, nós sabemos que não é bom mexer com os nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu dizer algo aqui da parte do Senhor. Descanse o teu coração, porque o que é teu ninguém vai tocar. No que é teu ninguém vai tocar. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém fere. Está guardado, está debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Descanse, porque ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Mas aquela mulher, eu creio assim, ela pode ter até se desesperado. Aí Deus envia Eliseu, homem temente ao Senhor, homem obediente ao Senhor, homem que por onde passava dava testemunho. Por onde ele passava, tinha testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele era profeta. Louvado seja Deus. Deus usava Eliseu tremendamente. Louvado seja o nome do Senhor. E por onde ele passava, tinha testemunho. Ele era o homem de Deus. Porque quando ele passou ali, naquela cidade onde havia uma sunamita, louvado seja o nome do Senhor, naquela cidade de Sunem, havia ali uma sunamita, e ela observava aquele homem, glória a Jesus. E ela observar Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, ela disse assim para o seu marido, glória a Deus: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Ei, por onde você passa, você tem que dar testemunho da palavra do Senhor. Por onde você andar, aonde você plantar a planta do teu pé, todos têm que ver e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ser crente aqui dentro é bom e é fácil. Não é assim, irmã? Na frente do pastor é tão bom, é maravilhoso estar aqui. Dizer que é crente aqui, mas Deus está sondando o coração de cada uma aqui neste lugar. Quem vê é Ele, louvado seja Deus. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele está observando tudo, nada fica oculto aos olhos desse Deus que tudo vê. Então, aonde eu e você andar e passar, glória a Jesus, as pessoas têm que ver
e dizer: ali vai uma mulher santa de Deus, ali vai um homem santo de Deus, e tem que bater continência por onde você passar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você não somos qualquer um não, viu? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do grande. Por onde eu e você passarmos, as pessoas têm que olhar e têm que dizer: ali vai uma mulher de Deus que dá testemunho. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vá aguardando aí a palavra. Louvado seja o nome do grande. É para guardar e para praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele disse assim para ela: que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse assim: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente vinha louvando ao Senhor no carro e a gente vinha cantando o corinho, onde diz assim: desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Cadê as mãos dos vasos? Os vasos que nesta manhã já caiu azeite, mas nesta manhã o Senhor, Ele quer transbordar de azeite na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É azeite que o Senhor, Ele quer derramar na tua vida. Louvado seja o nome do grande, aleluia. Aí ele disse assim: glória a Deus, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte, e o que estiver cheio, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A igreja do Senhor, coisa boa, aleluia, é nós termos bons vizinhos. Coisa boa é nós termos bons vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Dá testemunho na vizinhança. Glória a Deus. Porque se aquela mulher ela não tivesse bons vizinhos, se ela não fosse benquista, aonde ela morava, qual vizinho que ia emprestar a ela tantos vasos? Louvado seja o nome do Senhor. Tantos vasos, glória a Jesus. E nesta manhã, deixa eu dizer algo para você, aleluia. Se o teu vizinho estiver te incomodando, aleluia, glória a Jesus, vá lá, pregue para ele, glória a Deus, aleluia. Se ele está te incomodando, vá lá, peça perdão. Eita, glória a Jesus. Peça perdão, irmã, mas é ele que está me atingindo. Mas vá lá e você peça perdão e abrace. Está terminando o ano 2025. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E muitas das vezes, igreja, precisamos, aleluia, nos analisar, nos avaliar de dentro para fora. Glória a Jesus. E às vezes é tantinho assim, ó, que está impedindo o milagre chegar. É tantinho assim que está impedindo da bênção chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Oi, irmã, mas não fui eu não que magoei. Mas vá lá e abrace e peça perdão. Glória a Jesus. Por que, irmã? Porque já aconteceu comigo. Eu só falo aquilo que eu já vivi. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom você contar o testemunho do outro. Agora você viver as experiências,
Glória a Jesus. É diferente. Aleluia, glória a Jesus. E eu passei por um processo com uma vizinha, que infelizmente tem vizinho que não gosta de crente não, né? Não é assim? Tem vizinho que não gosta de crente não, não é assim, irmã? Detesta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí nós temos que fazer temos que dar testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E eu passei por uma experiência com uma vizinha minha, que ela não falava, ela nem falava comigo, ela passava por mim e simplesmente cuspia. Ela passava por mim e simplesmente cuspia. Louvado seja o nome do Senhor. Usada, irmã. Usada. E eu ia chorar e dizia: Jesus, nunca fiz nada com essa abençoada. Nem falar comigo a criatura fala. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu fui orar. E eu orei por ela. Louvado seja o nome do grande. E ela estava grávida. Glória a Jesus. Olhe como é que Deus, ele trabalha na vida daquele. Glória a Jesus. Como a irmã, ela pregou aqui e falou de Esté de Mardoqueu, como Deus, ele cuida do servo que está na porta, que está vigilante, que é servo, louvado seja o nome do Senhor, que não se irrita com qualquer coisa, não, aleluia, glória a Jesus. Aí eu dizia: mas Deus, eu não fiz nada com essa abençoada, ela me trata dessa forma, mas eu creio que o Senhor vai colocar um ponto final nessa história. Glória a Deus. Não sei como, mas o Senhor vai mostrar a ela quem verdadeiramente eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela estava grávida. E a mãe dela foi lá ficar com ela. Já estava perto de ganhar o bebê. E a mãe dela foi lá ficar com ela. E aí chegou o dia dela ganhar o bebê. E eu tinha um costume de ir lá no quintal, na casa a qual eu morava, que era uma casa de aluguel, e o quintal era bem pequenininho, e eu tinha esse costume de ir lá no quintal, colocava uma cadeira, dobrava meu joelho e orava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava ali orando, eu só via o movimento, eu vi o movimento. Eu digo: Jesus, o que será que está acontecendo? Eu me levantei, fui lá na porta e eu vi que era a mãe dela saindo atrás de um carro para levar a filha para o hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo, ela falou. Eu disse assim: eu tenho alguém. E ela já estava na cama, a menina já nascendo. Aí eu disse: eu tenho alguém que eu conheço que é enfermeira e pode ajudar. E ela olhou assim para mim, a mãe dela disse: você faz isso por ela? Eu disse: eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu entrei lá na casa dela, que eu olhei, a menininha já vinha nascendo. E eu imediatamente entrei no carro do homem, que não sabia nem quem era, mas fui lá na casa da minha amiga. Ela era enfermeira lá do regional, do hospital. E levei ela para a casa dela e ela fez o parto. Fez todo o procedimento lá na casa da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E depois levou ela para o hospital. Glória a Jesus. E ela olhou assim para mim e só chorava. Ela olhava para mim e só chorava. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E depois ela pediu perdão. Louvado seja o nome do grande. Aleluia, glória a Jesus. Igreja do Senhor, o que é que eu quero dizer com isso tudo? Aquela mulher, ela tinha bons vizinhos. Aleluia. Porque ela dava testemunho, ela dava bom testemunho. Eu creio que ela abraçava aqueles vizinhos. Eu creio assim, que quando eles precisavam dela, ela também servia. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja boa vizinha. Glória a Jesus. Seja boa vizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é Ele que está me atacando. Mas vá lá. Glória a Jesus. E se Ele precisar, abrace. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E depois ela se mudou de lá. Mas quando ela me via na rua lá, ela me via lá do outro lado, ela dizia: irmã Cleide, como é que a senhora está? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do grande. Jamais, igreja, nós temos nem que ir com pergunta. Por que isso e por que aquilo? E por que você fez assim, por que você fez assim? Não. Ore. Glória a Jesus. Apresente ao Deus que tudo pode. Apresente ao Espírito Santo que visita. Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais tempo, igreja do Senhor, de perdermos tempo. Andaramandahai. Com picuinha não. Aleluia. O tempo é de abraçar. O tempo é de se unir. O tempo é de adorar a Ele. É de buscar a presença dEle. E não é sozinha não, viu? É com seu irmão que está aí bem do seu lado. Glória a Jesus. É com o seu vizinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do grande nesta manhã e para todos sempre. Aleluia. Aí o profeta, ele disse para ela entrar no quarto. Então entra, ou melhor, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Glória a Jesus. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos. E ela os enchia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa, igreja, que é só você e a sua família dentro da sua casa. Não é assim, irmã? Não é assim, irmã? Se o Senhor já falou que é para fazer o propósito, faça. É só você e a sua família. É só você e a sua casa. Tem coisas que é só você e a sua casa. É só você. Tem coisas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que para Deus operar o milagre, aleluia, glória a Jesus, é só você e a sua casa. Louvado seja Deus. É para entrar, fechar a porta, glória a Jesus, e falar em secreto com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória a Jesus. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Nesta manhã, o Senhor, Ele quer te abençoar. Glória a Jesus. Ô irmã, eu estou devendo algo e está difícil. Mas nesta manhã, o Senhor diz que vai derramar o azeite. Glória a Deus. Ele vai derramar o azeite. Porque naquela época esse azeite valia muito. Glória a Jesus. Se você está precisando, pode levantar a sua mão. Pode levantar sua mão e pode receber nesta manhã. O Senhor tem providência. O Senhor tem providência. Tem azeite chegando. Tem azeite chegando. A bênção vai ser tão grande que vai transbordar. Vai transbordar. E você vai pagar. Ei! E ainda vai ajudar o teu irmão. Vai pagar tudo e ainda vai ajudar.
Porque Ele está derramando azeite. Ele está derramando azeite. Ele está providenciando a benção. Glória a Jesus. Irmã, eu orei o ano inteiro. Ainda não terminou não o ano. Glória a Jesus. Deus é Deus de já. Deus é Deus de repente. Deus é Deus de providência. Deus é Deus que provê. No último instante, Ele provê quem crê. Quem crê está aqui. Glória a Jesus. Ele é Deus que provê no último instante. Ô irmã, por quê? Porque Abraão levou Isaac. Deus pediu Isaac a Abraão, filho da promessa, glória a Jesus. E Abraão foi sacrificar o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi sacrificar, mas ele já ia dizendo: Deus proverá. Eu creio assim que Abraão já ia pensando: Deus proverá, Deus proverá. E na hora, glória a Jesus, que ele preparou o altar, que ele levantou o cutelo, que ele amarrou o seu filho e ia sacrificá-lo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac antes perguntou: Pai, onde está? Glória a Jesus, louvado seja Deus, o sacrifício. E aí ele responde: Deus, pode terminar a frase, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. E Deus vai prover o teu milagre. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida, igreja do Senhor, que Deus já está provendo nesta manhã. Basta eu e você crer, glória a Jesus, e profetizar, glória a Jesus. Nesta manhã, o Senhor manda te dizer: não desista da tua família. Glória a Jesus. Não desista dos teus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmã? Porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Tem milagres chegando. Tem milagres chegando. Tem milagre chegando. Porque aonde a presença do Senhor, ela chega, tem cura, tem milagre, tem renovo, tem restauração. E o azeite também representa a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem presença chegando, tem presença, tem milagre. O Senhor vai operar o milagre lá dentro da tua casa. Quem crê nesta manhã, eu creio em nome de Jesus, que tem milagre, tem cura, tem renovo, tem restauração, tem libertação e tem salvação. Quem está orando por alguém para que o Senhor ele salve? O filho, o esposo, louvado seja Deus, a família, glória a Jesus. Tem salvação chegando dentro do teu lar. Tem restauração chegando dentro do teu lar. Tem renovo chegando dentro do teu lar. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite vai transbordar. Em nome de Jesus. Seja cheio da presença do Senhor. E chegue dentro da tua casa hoje. E profetize. Leve a presença do Todo-Poderoso para dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Porque tem milagre que vai acontecer no meio dos teus. Quem diz amém nesta manhã? Eu agradeço ao Senhor por esta rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Você dá um glória a Ele nesta manhã, porque Ele é fiel.